Olá, oitavo ano. Vamos dar início à nossa aula dessa semana. É uma aula bem pequena, básica, porque o assunto é BRICS. Então, é um assunto bem resumido, né? Então, vamos lá. O que é BRICS? BRICS são potências emergentes que se reuniram. Então, vamos primeiro entender o que significa BRICS. BRICS é a sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S de África do Sul é porque em inglês é South Africa, certo? Então, BRICS são essas 5 potências emergentes. Lembrando, BRICS não é um bloco econômico, tá certo? BRICS não é um bloco econômico. Basicamente, são potências que se reuniram para fazer associações e acordos de cooperação, formando um grupo, mas não é um bloco em si econômico, tá certo? Mas vamos entender primeiro o que é uma potência emergente. Característica de países emergentes: aumento de instalação de filiais de grandes empresas, crescimento positivo de geração de emprego, taxa elevada de capital. Então, assim, potência emergente é aquela que teve um crescimento econômico muito grande de forma significativa nas últimas décadas, atraindo investimento e atrelando sua economia aos padrões estabelecidos pela globalização e ordem mundial. Então, quando o país ele cresceu muito rápido, em pouco tempo, ele teve uma industrialização muito rápida, atraindo investimentos e trazendo destaque para a sua indústria, ele é um país emergente. Porque ele não é um país subdesenvolvido e ele não é um país desenvolvido. Ele é um país o quê? Emergente, em crescimento. Em crescimento, tá certo? Então, esse termo emergente, ele é muito importante porque ele sustenta a economia de muitos países, tá certo? Então, vamos lá. BRICS. O BRICS, desculpa, pessoal. Segundo o Banco Mundial, o BRICS é responsável por cerca de 22% da economia global em 2017. A economia desses 5 países, ela tem sido tão satisfatória do ponto de vista político, tem uma certa estabilidade nesses países. Então, eles têm crescido e se lançado no comércio mundial. Eles têm investido na agricultura, na industrialização, cada um com uma perspectiva diferente, certo? Embora esses países emergentes tenham começado a ter um peso agora, eles têm influenciado a economia de forma muito grande no mundo inteiro, certo? Participado de discussões políticas mundiais, representando esse grupo. E esse termo BRICS são países importantes para a economia no mundo contemporâneo, tá certo? Não é um grupo econômico, não é um bloco econômico, mas é um grupo político de cooperação que compartilha uma situação econômica com índices de desenvolvimento muito grandes. Todos os países, esses 5 países, têm crescido muito, muito, certo? E é significativa essa importância desse grupo para um futuro. Suas economias têm crescido, de ponto de vista político, eles têm estabilidade, são países significativos, mão de obra, potencial, os níveis de produção e exportação têm crescido, o produto interno bruto de cada um deles também tem crescido, o impulso econômico que eles dão em cada país é muito, eles têm investido em infraestrutura energética, logística. Então, assim, cada um com sua característica própria, é óbvio, né? Porque cada um tem suas características, mas eles têm evoluído bastante. E um coopera com o outro. Eles se encontram uma vez por ano em um desses países para uma reunião. Então, a África do Sul, por exemplo, é um país que foi colonizado por holandeses, depois por ingleses. A África do Sul vai ter uma galera lá de etnia branca, europeia, mestiço, vai ter negros. A África do Sul, ela... Desculpa, pessoal, vou tomar água.
A África do Sul, ela teve muitas conquistas, com maior acesso à educação, à alimentação, à previdência. Embora a pobreza continue no país, certo? É um problema grave na África do Sul. Há um grande contingente de pessoas que melhorou a economia devido ao desemprego que era grande. Então, a criminalidade diminuiu um pouco. As pessoas estão trabalhando por causa das indústrias, certo? É... Na Índia, por exemplo. A Índia é uma ex-colônia britânica e o segundo país mais populoso do mundo. Então, a Índia tem uma população muito grande, abaixo dos níveis de analfabetismo, expectativa de vida baixa, pobreza muito grande. E essas indústrias também têm ajudado bastante na população. Eles exportam produtos como erva mate, açúcar, algodão, fumo. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, né? 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, a Rússia, ela vai ter muitas etnias, muitas pessoas com pensamentos diferentes, áreas diferentes. Então, ela investe muito em agricultura, serviços, indústria, carvão, gás natural, petróleo. E a China, que é o país mais populoso do mundo e o terceiro maior do mundo em extensão territorial, é a mesma coisa, né? Crescimento econômico da China é super admirado por todos, porque a indústria da China cresceu a ponto dela ser um dos países mais importantes economicamente hoje no mundo. E temos o nosso país tão amado, que é o Brasil, né? Que tem crescido aceleradamente também. Espero que vocês tenham entendido o que é o BRICS, qual a importância dele. Os países não é um bloco econômico, mas é um grupo de países que se reuniram para cooperação e ajuda mútua, porque possuem estabilidade política e eles se ajudam economicamente com acordos e parcerias comerciais, mas eles não são um grupo econômico, tá certo? Um bloco econômico. É um bloco de cooperação, tá bom? Beijo.